E agora vamos ver o que eu acertei e o que eu não acertei no palpite. O Santos se perdeu nesse ano de 2023. Por que eu coloquei o São Paulo no meio da tabela? Por que eu não acreditava no São Paulo? Mas o Palmeiras, ele não desistiu durante todo o campeonato. Agora os outros continuam correndo atrás, inclusive. Salve, pessoal! O Campeonato Brasileiro acabou e temos um campeão. Ou melhor, o mesmo campeão do ano passado. Pois é, deu Verdão de novo na competição desse ano, competição de 2023. Mas foi uma competição bem emocionante, hein? A gente não sabia quem seria o campeão até lá para as últimas rodadas. Teve uma grande pipocada para isso. Já na parte de baixo, bom, não vou dizer que era uma surpresa, mas aconteceu a queda de um gigante. Você gosta desse tipo de conteúdo falando de futebol? Então aproveita, deixe no comentário aí para me ler depois. E também se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para as notificações que logo nós vamos ter, além de futebol, também coisas de games e animes aqui no nosso canal, certo? Além das lives que a gente já faz durante a semana. Então vem com a gente e vamos ver como foi o Campeonato Brasileiro de 2023. E o meu prognóstico, será que eu acertei os palpitão? Será que eu coloquei o campeão certo? Será que eu errei quem ia cair? Quem ia brigar pelo rebaixamento? Vamos dar uma olhadinha. Mas primeiro deixa eu pôr a tela aqui com a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente dar uma olhada como é que foi. E aqui a tabela da competição desse ano, do Brasileirão de 2023. Bom, como vocês podem ver aqui do lado, o Palmeiras, 70 pontos, campeão, a 2 pontos da frente do Grêmio. O Grêmio que fez um bom campeonato, o time acabou de subir da segunda divisão para a primeira, conseguiu aí terminar na segunda colocação. Atlético Mineiro em terceiro, 66 pontos, Flamengo em quarto lugar, 66. Aí a pipocada do ano, Botafogo, 64 pontos. Ah, fogão, assim não vai, fogão. Bragantino, 62, Fluminense, 56, Atlético, 56, Internacional, 55, Fortaleza, 54, terminando na primeira parte da tabela. Muito importante isso aí a dizer. O São Paulo terminou com 53 pontos, o Cuiabá fez 51 pontos, o Corinthians terminou com 50, o Cruzeiro fez 47 pontos, Vasco da Gama 45, Bahia 44. E os 4 rebaixados, o Santos do Pelé, justamente no ano que o ano começou com a gente enterrando o Pelé, no final do ano enterraram o Santos, 43 pontos. O Goiás fez 38, Curitiba 30 pontos, o América Mineiro 24 pontos. O América na metade do campeonato já dava para saber que ele estava rebaixado, mas tinha alguns fios de esperança ainda durante o campeonato. Foi em vão. Muito bem. Bom, vocês se lembram no começo do ano, no começo do campeonato, eu fiz uma tabela para saber o que eu achava que ia acontecer com cada clube durante o Campeonato Brasileiro. Foram os meus palpitões. E agora vamos ver o que eu acertei e o que eu não acertei no palpite. Eu coloquei aqui quem vai brigar pelo título, quem deve garantir vaga na Copa Libertadores, quem pode brigar ainda por uma vaga na Libertadores, quem deve terminar no meio da tabela e pegar uma vaga até na Sul-Americana, os times que brigariam pelo rebaixamento e sempre se for apostar um time para ser campeão. Bom, se vocês assistiram o vídeo lá no começo do ano e disseram que eu apostei no Palmeiras para ser campeão, parabéns, eu acertei. Haha. Pois é, aqui o resultado dos palpitões. Quem brigaria pelo título, eu coloquei entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo talvez esse ano nem tanto brigou pelo título, mas o Palmeiras, ele não desistiu durante todo o campeonato e foi muito bem. Ainda coloquei para brigar com vaga na Libertadores, Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense e Atlético Paranaense. Desses 4, somente o Internacional ficou meio afastado dessa briga. Ele começou a brigar até na zona de rebaixamento, começou a brigar lá embaixo com o Corinthians, com o Bahia, com o Vasco, com o Santos. Mas no fim, conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana. Aí eu coloquei quem pode brigar por Libertadores, 2 eu acertei, o Grêmio e o Bragantino. O Corinthians para mim foi um fiasco. Na verdade, o Corinthians ele começou até brigando por alguma coisa no campeonato, mas no meio do campeonato perdeu o Roger Guedes, que foi embora para jogar no Catar, lá para realizar o sonho dele, né? E deixou o Corinthians na mão, sem uma referência no ataque, e ainda um time que durante o campeonato dava para se notar com jogadores, bons jogadores, mas muito envelhecidos para jogar
no atual Campeonato Brasileiro, com os outros times com jogadores voando, muitos jovens ali disputando o campeonato. Quem deve terminar no meio da tabela e vaga para a Sul-Americana? Eu coloquei o América Mineiro, o Bahia, o Botafogo, o Cruzeiro, o Fortaleza, o São Paulo e o Vasco. Luiz, você é São Paulino e não acreditava no São Paulo? Eu não acreditava no São Paulo. E como o São Paulo terminou no meio da tabela, né? Essa é a prova de como eu não errei tanto. Assim como o Fortaleza, assim como o Cruzeiro, assim como o Bahia. O Bahia até escapou do rebaixamento, mas ele terminou ali numa posição que ele não vai nem para a Sul-Americana e nem caiu. Ficou ali. O Vasco também é a mesma coisa, mas o América Mineiro eu realmente achei que iria disputar o campeonato, pelo menos na parte do meio da tabela. Nos últimos anos, depois que o América subiu em 2019, ele começou a fazer bons campeonatos. Aí nesse ano foi um fiasco total. Teve apenas 5 vitórias, terminando lá embaixo na tabela. E quem deve brigar pelo rebaixamento, eu coloquei o Cuiabá porque eu acreditava que o Cuiabá não ia conseguir manter o ritmo dos últimos anos. Mas terminou bem no Campeonato Brasileiro, conseguiu também uma vaga na Copa Sul-Americana. Goiás e Curitiba, acertei em cheio, né? E o Santos, olha, eu coloquei o Santos porque realmente eu achava que ia ter muita dificuldade no campeonato. E teve um elenco totalmente montado, remontado, técnico que entra, técnico que sai, sem praticamente um comando. O time do Santos se perdeu nesse ano de 2023 e culminou com o seu rebaixamento, o primeiro rebaixamento da história do gigante Santos Futebol Clube. Eu fico triste, minha mãe era santista, meu irmão é santista, eu tive um tio santista fanático, né? Tem muitos amigos que torcem pro Santos e infelizmente o Santos vai embora, vai jogar a Série B no ano que vem. E como eu falei, se fosse para apostar um para ser campeão, o Verdão venceria o título e venceu novamente. Eu acho que o trabalho que o Abel Ferreira faz no Brasil, faz no Palmeiras, nesses últimos 3 anos, é muito considerável. São 9 títulos, né, em 3 anos. E pode ser que consiga o 10º, vai fazer o jogo da Supercopa do Brasil contra o São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil. Pode ser sim, conquista o 10º. Não estou sendo contra o São Paulo, claro, mas é muito provável que isso aconteça, pois é um elenco que está fechado com ele já pelo menos há 2, 3 anos trabalhando junto, mesmo elenco. Os jovens e os jogadores mais veteranos jogam pelo mesmo ideal, pela mesma proposta e consegue levar vários títulos. E isso foi uma das coisas que fez o Palmeiras acreditar no Campeonato Brasileiro. Foi uma das coisas que fez o Verdão, mesmo com o Botafogo, com a distância que ele abriu, sempre acreditar e trabalhar em cima disso, sempre trabalhar em cima de buscar os resultados e ver o que acontece lá na frente. E lá na frente deu que o Palmeiras ganhou o título, né? Dessa vez não foi nem tanto por mérito do Palmeiras, assim, correndo atrás do resultado, mas sim pela pipocada do Botafogo. Botafogo, hein? Chegou a abrir 16 pontos na frente do segundo colocado. Na época era o Flamengo o segundo colocado no meio do campeonato, quando virou o turno. E o Fluminense era o terceiro. O Fluminense abriu mão, foi disputar a Libertadores de preferência. O Palmeiras continuou fazendo seu trabalho, chegou a estar em quarto, quinto lugar, mas depois começou a ter uma subida novamente. E o Botafogo começou a perder jogo bobo, assim. Que nem, por exemplo, jogar contra o Palmeiras, o próprio Palmeiras mesmo. Tava com 3-0 na frente do primeiro tempo, com uma virada de 4-3. Ali eu já sabia que o Botafogo ia a qualquer momento. Uma semana depois, ele aconteceu a mesma coisa contra o Grêmio. Chegou a estar 3-1 na frente do Grêmio. E aí o Luiz Soares, que foi o craque do campeonato, indiscutivelmente, marcou 3 gols e virou o jogo pro time do Grêmio. O Botafogo ficou a ver navios e a partir dali uma derrocada gigante, né? Bom, citei o Grêmio aqui agora, e o Grêmio foi um time que, não sei se pode dizer que foi uma surpresa ele terminar em segundo, porque geralmente o time que volta da Série B para a Série A, ele não consegue montar um bom elenco ainda no primeiro ano e disputar o título. E o Grêmio ainda assim conseguiu ir lá nos cabeças disputar alguma coisa ainda. Conseguiu uma vaga na Libertadores direto, que é ótimo para o clube, que estava no ano passado jogando a Série B. E terminou com um vice-campeão à frente do Flamengo, à frente do Bragantino, à frente do próprio Botafogo, à frente do Atlético Mineiro. Principalmente atrás do Palmeiras, que o Palmeiras foi para cima e buscou o título até o final. E na reta final não tinha como perder o título mesmo. Mas fez uma campanha muito legal o time de Porto Alegre. Consegue a sua classificação à Libertadores, vai disputar mais uma vez a Copa Libertadores, um dos clubes que mais representam o Brasil
nesse tipo de competição, junto com o Palmeiras, junto com o Flamengo, junto com o São Paulo, junto com o Santos, que infelizmente caiu. E vai ser muito legal ver o time de Porto Alegre novamente jogando a Libertadores. Vou voltar só rapidinho a falar do Santos, né? O planejamento pro ano que vem ainda não se sabe direito nem quem vai ser o técnico nesse dia que eu tô gravando, hoje é 16 de dezembro, demorou uns dias depois, quando acabou o campeonato, para poder gravar. Mas a gente não tem ideia do que vai ser o Santos pro ano que vem, como arrumar dinheiro, porque agora, com as cotas de televisão, o clube recebeu um valor muito menor do que recebia na Série A. O dinheiro da Série A que conseguiu montar um elenco pífio, imagina a Série B então. E antes disso vai ter o Campeonato Paulista, que vai ser a prova, né, do que o Santos planeja para esse ano de 2024. Talvez suba, talvez fique mais um ano na Série B. Não acredito que caia para C, né, que seria o cúmulo do cúmulo, né? Não sei acreditando que aconteça isso. Mas vai ser um ano muito difícil para o Santos em 2024. Agora falar do São Paulo, meu time. Muitos me perguntam por que eu coloquei o São Paulo no meio da tabela, por que eu não acreditava no São Paulo. Mas o São Paulo esse ano conseguiu pelo menos ganhar a Copa do Brasil, uma inédita Copa do Brasil, uma decisão contra o Flamengo. Bom, o São Paulo realmente não tinha um time melhor do que muitos aí. Muitos que ficaram na frente dele. E também não tinha um time tão pior assim dos que ficaram atrás. Então terminou em 11º colocado. Eu acredito que o ano para o São Paulino ficou de bom tamanho, porque venceu um título que o clube não tinha. O São Paulo não tinha a Copa do Brasil, era o único título dos alcançáveis que faltava ao São Paulo e conquistou de uma maneira inédita. Não é o maior título da história do São Paulo, porque o São Paulo já foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, mas é um título que ganhou um tamanho muito grande pelo que foi o contexto desse campeonato. Era um time desacreditado até a chegada do Dorival. Nas quartas de final enfrentou o Palmeiras, atual campeão brasileiro. Um Palmeiras que fez o jogo da volta de maneira muito difícil lá no Palestra Itália. Mas o São Paulo acabou virando para 2-1, venceu o Palmeiras, eliminou o clube que era até então o atual campeão brasileiro. Na semifinal, fez uma semifinal contra o Corinthians, que não tinha um time melhor que o São Paulo, mas na história o Corinthians é um clube que sempre faz jogos muito difíceis contra o São Paulo, sempre coloca muita dificuldade nessas partidas e na maior parte das vezes o Corinthians acaba sendo classificado. E dessa vez o São Paulo se classificou num jogo épico contra o Corinthians no Morumbi, numa virada de placar, um jogo que aconteceu coisas malucas e deixou o torcedor em êxtase. Eu acho que ali fez o torcedor acreditar que o São Paulo seria o campeão da Copa do Brasil. Na final enfrentou o Flamengo, que era até então o atual campeão da competição e é campeão da Copa Libertadores do ano anterior, com o Dorival, que nesse ano estava trabalhando no São Paulo, e conseguiu vencer no Maracanã 1-0, empatar no Morumbi 1-1, levou o título. É uma alegria muito grande, só que assim, o mais importante para mim na conquista da Copa do Brasil não é nem tanto a falta do título que o São Paulo não tinha, não é nem tanto a buscar o título inédito. A Copa do Brasil sim, é um título importante, mas para mim o mais importante nesse ponto é o dinheiro em caixa que o São Paulo recebe pelo título da CBF, são 88 milhões, alguma coisa que deu a conta final lá na CBF, mas a vaga na Libertadores, isso sim era o mais importante. Por quê? Porque como você vai disputar uma competição internacional, então o sarrafo sobe um pouco mais. Você obriga o São Paulo a ter que trabalhar melhor nos bastidores e montar um time mais forte para poder disputar a Libertadores no ano que vem. Com um time mais forte na Libertadores, você pode esperar coisa melhor também no Campeonato Brasileiro. Você pode ser que o São Paulo não vença a Libertadores em 2024, mas vai ter um time que vai disputar novamente a vaga para a Libertadores no outro ano e quem sabe beliscar ali alguma coisa, um título se conseguir. Eu não acredito muito nisso, porque ainda assim Palmeiras e Flamengo são ainda as equipes mais fortes nesse campeonato, além do Atlético Mineiro, claro. Mas dá sim para tentar acreditar em coisas melhores para o São Paulo no próximo ano, certo? É isso aí. Com a tabela fechada, minhas probabilidades já terminadas aqui, minhas apostas, a grande maioria eu acertei. Só não acreditava que o Botafogo iria disputar o título, e aí acabou pipocando. Acreditava que o Internacional iria disputar uma vaga na Libertadores, acabou ficando lá embaixo. O Corinthians, mesma coisa. E o Santos, eu acreditava que
brigaria contra o rebaixamento. Não diria que caía, mas caiu. Infelizmente, o Santos vai ter um ano difícil em 2024. Isso é o que eu espero. Bom, com o campeonato encerrado e já com os clubes que subiram da Série B desse ano para a Série A do ano que vem, nós temos essa lista aqui dos 20 clubes que disputarão o campeonato a partir da metade do ano que vem. O Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense que subiu, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Criciúma que subiu também, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude que foi um que subiram também, Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Vasco e o Vitória que subiu como campeão da Série B. Bom, em terminado o campeonato, então, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras pelo 12º título do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora, os outros continuem correndo atrás, inclusive o São Paulo. Vamos ver como vai ser a partir de 2024, certo, pessoal? É isso aí. Então, esse foi o vídeo com o resultado dos meus palpitões. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários aí se vocês acreditavam que o Palmeiras seria campeão, acreditavam no Botafogo, o que vocês esperavam para esse campeonato de 2023 e o que vocês esperam para o campeonato de 2024, que vai começar a partir do ano que vem. E vou tentar fazer os palpitões também do Campeonato Paulista agora em janeiro, certo? Também peço a vocês que deixem nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo que fala sobre esporte, sobre futebol, além dos conteúdos de games e animes que nós temos aqui no canal, o canal que logo vai mudar de nome. E continue acompanhando as lives que a gente faz durante a semana de vários jogos, World of Warships, Genshin Impact, Bang Dream, eFootball e alguns outros jogos pra gente passar o tempo jogando e conversando, certo? Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, um ótimo Natal, um ótimo ano novo pra você aí, um ótimo 2024, que seja melhor que 2023 pra todo mundo. E vamos seguir em frente, que tem muita coisa pra vir, certo? Grande abraço, fique em paz, até o próximo vídeo.